Irmãos, Deus ele é maravilhoso, porque, irmãos, você já imaginou assim uma loucura, né? A gente chegar 9 horas da manhã na igreja e ir embora meio-dia, né? Nossa, vai ser loucura isso, né? Mas já está na rotina nossa, né, irmãos? Isto, né? E o aprendizado da palavra ela é muito importante. Muito bem, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 20. Aleluia. Observando a coragem de Pedro e João, tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado e nada podiam alegar contra eles? E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Por favor, Mateus 28, 18 e 20. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, segunda até o 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. 2 Timóteo 1:8, por favor. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Feche seus olhos, por favor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para te dizer que nós te amamos. Estamos aqui para comunicar a Tua palavra, a Tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, nos alimente, que a palavra fale comigo, que a palavra fale com todos nós. Repreenda todo o espírito humano deste lugar, Senhor. Senhor, que possamos guardar essa palavra no nosso coração e sermos praticantes dela. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante como nós vimos Atos dos Apóstolos, né? Como Pedro e João, somos chamados a testemunhar de Cristo com ousadia, independentemente das circunstâncias. Irmãos, imagine assim agora, Pedro e João, 2 pescadores sem instrução formal, não eram analfabetos, que enfrentaram líderes religiosos mais poderosos da sua época, proclamando Jesus com coragem, que deixaram perplexo. Então, os próprios líderes falavam, né? Vendo, Atos 14, 13 diz: vendo a intrepidez, a coragem de Pedro e João, admiravam-se. Essa ousadia, irmãos, não veio deles mesmos. Essa ousadia veio da onde? Do Espírito Santo, porque eles obedeceram. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos pelo Espírito Santo conforme a profecia de Joel 2, especificamente no versículo 28. E nós temos que entender algo, irmãos, sabe, que é uma ordem. Fazei discípulos, Mateus 28, 18 e 20. E também, irmãos, 2 Timóteo 1,8, Paulo exorta: não devemos nos envergonhar
do Evangelho. E por que, irmãos? Às vezes nós achamos que nós não temos capacidades. Mas, irmãos, como Pedro e João, eles eram pescadores e se tornaram pescadores de homens. Irmãos, testemunhar Cristo, irmãos, é a capacidade, irmãos, de ser cheio do Espírito Santo. Testemunha de Cristo, irmãos, toda testemunha de Cristo é capacitada pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, hoje o Espírito Santo não é grito, o Espírito Santo não é berro. O Espírito Santo, irmãos, é intrepidez, é coragem. O Espírito Santo, ele vai nos impulsionar, irmãos. Ele vai nos impulsionar sempre para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, Atos 1:8 diz: recebereis poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. E para que Atos 1:8 diz? Para que você pule? Para que você revele CPF? Não! Mas o poder do Espírito Santo na vida dos homens é para sermos testemunhas. É para sermos testemunhas de quem, pastor? De um clube de futebol? De um ator de séries? Não. É para sermos testemunhas do Senhor. E que é interessante, irmãos, o Espírito Santo, ele não capacita só os letrados, mas ele capacita também homens comuns, como Pedro e João, que falaram com Cristo, falaram a respeito de Cristo com autoridade. O Espírito Santo, irmãos, é o verdadeiro protagonista da missão. Ele nos dá palavra e convicção, como Jesus prometeu. Por favor, abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier um advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vós também dareis testemunha, pois estáis comigo desde o princípio. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, nos dá coragem, nos dá palavra, nos dá convicção. Irmãos, o Pedro mesmo que negou Jesus 3 vezes. E sabe assim o que Pedro fez, irmãos? Pedro, ele fez algo maravilhoso. Ele se levantou e falou com ousadia, porque estava cheio do Espírito Santo. Isso lembra para mim e para você, irmãos, que não dependemos das nossas habilidades humanas, mas dependemos do poder de Deus representado pelo seu Espírito Santo. Sabe, eu vejo hoje muitas pessoas, irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não ama? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não é o ministrador da sua casa? Não é o sacerdote da sua casa? Sabe por quê, irmãos? Que muitos lares estão destruídos porque falta o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, o nosso testemunho é frágil. Sem o Espírito Santo, irmãos, todas as ações nossas são humanas. Todas as decisões são humanas. E nós precisamos entender, irmãos, que com Ele nós somos instrumentos poderosos. Pedro e João eram homens simples, mas tinham o Espírito Santo e isso bastava. É só você ver Atos dos Apóstolos. É só você ver Pedro, né? Na Porta Formosa. O que eu não tenho dinheiro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Por isso que teve a confusão lá. Irmãos, cada crente, cada um de nós, temos que ter o Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Estamos buscando a plenitude do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes?
Irmão, nós temos pregado o Evangelho? Ou simplesmente nós estamos aí como se nada tivesse acontecendo, que o mundo está passando por um momento muito difícil de segurança? E o inimigo de nossas almas está trabalhando como nunca? Por favor, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo. Então, irmãos, o Espírito Santo nos dá ousadia. Pedro enfrentou os líderes. O Espírito de Deus removeu toda a timidez de Pedro. Paulo confirma em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Ele nos capacita a falar de Cristo mesmo em situações difíceis. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não queremos. O problema é que nosso testemunho não é válido. O problema é que o nosso testemunho muitas vezes é só de boca. E nós precisamos ter um Espírito Santo, que ele não é um espírito de covardia, mas de poder. Um espírito que ressuscita mortos em nome de Jesus. Um espírito que cura enfermidades em nome de Jesus. Hoje nas redes sociais o que você vê? Piadas, anedotas sobre o Espírito Santo. Pastores, em vez de pregar a palavra, estão contando piadas. Aí as pessoas sentem-se no direito em achincalhar o Evangelho. Aonde que estão as testemunhas? Aonde que estão os atalaias de Deus? Que tem que gritar em alto bom som: Jesus Cristo está voltando. Porque, irmãos, o Espírito nos guia na verdade. O grande problema é esse, irmãos. João 16,13 promete que o Espírito nos guia em toda a verdade. Quando testemunhamos, uma pergunta: nós temos testemunhado o quê? Nós temos vivido na verdade ou simplesmente vivendo na nossa carnalidade? Nas tuas rodas de amigos. E você se questiona: por que meu lar não vai bem? Eu vou te explicar nessa hora por que teu lar não vai bem. Por favor, Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, se você ainda não tem essa meditação na palavra, sabe por quê, irmãos? Porque não há salvação em nenhum outro, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O Espírito assegura que nosso testemunho seja fiel à palavra, não fiel a pregadores, não a fiel a homens, mas a fiel à palavra. E a palavra é o Espírito da verdade. A quem você tem escutado? A quem você tem se espelhado? Sabe uma característica dos discípulos de Cristo, das testemunhas de Cristo, pastora Neiva? Eles falam do que viram e ouviram. Atos capítulo 4, versículo 20, por favor. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3. Marque na sua Bíblia, é importante. No princípio era a palavra, e a palavra, 1 João 1, de 1 a 3. Existe o Evangelho de João, existe a Epístola de João. Obrigado. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida?
A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos. E nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, João declara, em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro declara, e João, não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos, que foi visto e ouvimos. Eles testemunharam porque tinham experimentado o poder de Jesus em suas vidas, na vida de Jesus, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Essa é a convicção que nós temos que ter. E nós estamos falando do quê? Que testemunho que nós temos, o que nós temos visto, o que nós temos falado. Essa convicção especial, irmãos, é que impulsionavam eles a pregar o Evangelho pelas experiências pessoais que eles tinham. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal através de Jesus. Precisamos entender isso. Mesmo sob ameaça. O que vimos, vamos falar. O que vimos, nós vamos falar. Um testemunho, irmãos, autêntico, ele vai nascer através de uma experiência real com Cristo. E Pedro, irmãos, e João, eles não falavam de teorias, mais do que vivenciaram. E hoje a igreja do século XXI vive de testemunho de outros. Não tem mais testemunho pessoal. Não tem mais suas experiências sobrenaturais com Deus. E o nosso testemunho hoje também deve ser pessoal, irmãos. Não usar testemunho de pregadores, mas nós temos que usar os nossos próprios testemunhos. Como Cristo nos salvou, como Ele transformou nossa vida, ou como Ele respondeu às nossas orações. Isso nos dá credibilidade e poder na nossa mensagem, tocando o coração de quem nos ouve. Relacionamento com Deus é pessoal. Irmãos, nós não precisamos de teólogos, nós não precisamos de cantores, nós só precisamos de Cristo para testemunhar. E sabe que a igreja não é mais sincera. E precisamos ser sinceros. Cada crente tem uma história de que como Cristo fez a diferença em sua vida. Você tem uma história. Você tem um testemunho. Você passou por um processo de libertação. Mas muitas vezes nós nos calamos. Porque nós nos envergonhamos do Evangelho. Mas Pedro e João não se calaram. Mesmo diante de oposição, porque experimentaram o que era real, somos chamados, eu e você somos chamados a compartilhar a nossa fé com convicção, confiando que Deus usará a nossa história para a sua glória. Você já pensou nisso? Irmãos, Deus, o maravilhoso Deus, o Senhor dos Exércitos, vai usar, irmãos, no meio de 6, 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus vai usar a tua história, a nossa história, para simplesmente impactar uma vida. E nós achamos que nós não somos capazes disso. E realmente não somos capazes mesmo. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Quer ver algo interessante? João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículo 39. O testemunho pessoal é poderoso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, os samaritanos creram por causa do testemunho da mulher do poço. Nosso relato pessoal com Deus nos libertou e nos sustentou pode inspirar outros a buscar Jesus. Pedro e João compartilharam sua experiência. Nós temos experiências também. O problema é que nós não temos o mesmo compromisso que Pedro e João.
E se você não tem um compromisso, irmãos, falta-te um ponto de ruptura entre você e o mundo. Qual que é o teu ponto de ruptura? Qual que é o impacto que você teve com Cristo? Qual foi o momento que você teve um impacto com Cristo? Irmãos, Paulo caiu do cavalo, ficou cego. Esse foi o ponto de ruptura dele com toda a sociedade farisaica. Com toda a sociedade dos fariseus. Com toda a sociedade dos hipócritas. Mas ele teve um ponto. Aí quando no final ele fala, eu sou escravo de Cristo. Irmãos, portanto, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. O testemunho pessoal, ele é poderoso, irmãos. Mas o testemunho requer fidelidade. Pedro e João não alteraram a sua mensagem para agradar os líderes. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas como um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Então, irmãos, sem compromisso, nosso testemunho deve ser fiel à verdade do Evangelho, mesmo que enfrente resistência. Isso. Nós temos uma dificuldade, irmãos, muito grande para agradar pessoas. Nós temos dificuldades muito grandes para agradar pessoas, irmãos. Eu sou um deles, irmãos. Entre o Evangelho e as pessoas, eu prefiro ficar com o Evangelho. Com certeza. Entre a opinião das pessoas e a Bíblia, fico com a palavra. Porque a Bíblia é que nos sustenta. A palavra de Deus é que nos sustenta para enfrentar a oposição com coragem. Irmãos, você acha que nós não somos expostos todos os dias a isso? As pessoas querem discutir com a gente. Eu falei, não, irmãos, a minha fé não está baseada nisso. Sabe, quando nós olhamos, irmãos, o que aconteceu com Pedro e João no capítulo 4 de Atos, sobre como os líderes ordenaram eles que não falassem mais de Jesus, e eles responderam, julgais se é justo diante de Deus obedecer-vos antes a vós do que a Deus? Essa coragem, irmãos, vem do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Essa coragem, irmãos, diante dessa oposição, reflete um chamado de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vós insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai com alegria, de sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porquanto assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, chama bem-aventurado aquele que se expõe. Testemunhar de Cristo pode trazer resistência, mas Deus nos chama a permanecer firmes. Irmãos, não existe oposição, a oposição quem faz somos nós. Irmãos, as pessoas, você é luz do mundo, você é sal da terra. Você, irmãos, é um ser que o Senhor colocou aqui e um ser que deve ser cheio do Espírito Santo. Não para arrumar confusões, mas para proclamar o Evangelho. Mesmo que tenha que enfrentar ameaças. Irmãos, hoje nós enfrentamos as pessoas sérias, corretas, elas enfrentam zombaria, enfrentam perseguição, enfrentam rejeição. Contudo, a coragem dessas pessoas vem da certeza de obedecer a Deus é mais importante do que agradar homens. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 6, que nos encoraja.
Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é meu ajudador e nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Não me interessa, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Aleluias! O verdadeiro cristão, irmãos, ele não pensa na sua segurança, porque ele sabe quem guarda ele é o guarda de Israel e ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Esse é que cuida. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, firme nas batalhas, vitorioso nas guerras. Porque ele diz em Salmo 91.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque você está no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansa. Davi afirma em Salmo 127: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parecer bem servir ao Senhor, escolhi agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a verdadeira atitude de uma testemunha. Uma testemunha que obedece a Deus acima de tudo. Pedro escolheu obedecer a Deus, não a homens. Atos capítulo 4, versículo 19. Mas em Daniel capítulo 3, 16 e 18, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha para obedecer a Deus. Nossa lealdade a Cristo deve ser inegociável sob pressão. Irmãos, hoje a igreja nega Cristo por qualquer coisa. Hoje a igreja nega Cristo pelos prazeres da carne. Não tem nada a ver, pastor. Tem. Porque o Senhor vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Irmãos, o que nós temos que entender é que todas as oposições ela tem um objetivo de fortalecer a nossa fé. Por favor, abra Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, irmãos, a oposição fortalece a nossa fé. A posição enfrentada por Pedro e João tornou-os mais firmes, e nossas lutas podem fortalecer o nosso testemunho. Embora às vezes nós estamos naquela dificuldade, embora muitas vezes nós estamos às vezes sem saída, mas eu te falo uma coisa nesta manhã para você: o diabo pode fazer a panela, mas ele não fez a tampa, porque Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós precisamos, irmãos, entender que as lutas e as dificuldades, irmãos, fortalecem a nossa fé. O problema, irmãos, que nós não estamos com a fé fortalecida, muitos de nós. Somos bombardeados por um monte de bobagens nas redes sociais, na nossa família, em muitos lugares no nosso trabalho, na faculdade, e nós esquecemos, irmãos, de algo poderoso que o inimigo de nossas almas faz questão que nós esqueçamos. Que nós temos que cumprir um mandado de Cristo. E esse mandado é um mandado missionário. Por favor, abra Mateus capítulo 28, 18 a 20.
Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos, esse texto é conhecido como a Grande Comissão. É um chamado de Jesus para todos os crentes. Fazei discípulo de todas as nações. É um mandado missionário, não é opcional, irmãos. É uma tarefa que todo cristão deve cumprir. E sabe aonde é o primeiro campo missionário nosso? O primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Nós pais, nós temos que testificar, irmãos, para nossos filhos. Quem é Jesus? Ensina um menino no caminho que deve andar. Mesmo depois de grande, ele não se desviará nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque não adianta você ensinar teu filho com palavras e esquecer o exemplo. Não adianta você dizer que isso é errado e você faz igual. Isso chama-se hipocrisia. Nós precisamos entender que o Senhor é o principal interessado em abençoar nossas famílias. Mas nós queremos que nossa família seja abençoada? Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, sem fanatismo. Hoje eu vejo as pessoas vendo o diabo em tudo. Vê na Helmas, vê num filme, vê em tudo. Não vai nem à praia. Cadê a maturidade espiritual tua? Cadê a maturidade cristã sua? Jesus está voltando. Você tem maturidade para abandonar o pecado? Você tem maturidade para ser testemunha em outras pessoas? Marcos 16, capítulo 15, reforça isso. Olha que legal, é a mesma coisa que diz Mateus. Ensinando-os a obedecer em tudo quanto você tem ordenado, e assim eu estarei permanente. Então, irmãos, pregue o evangelho. Ide, mas comece pela sua casa. Comece pela sua casa. Muitos lares estão sendo destruídos, irmãos, por causa da negligência de testemunhar Cristo. Homens e mulheres brigando por qualquer coisa. Filhos brigando com os pais, filhos tomando decisões como se fossem adultos. Pastor, você vive isso? Com certeza eu vivo isso. Irmãos, eu sou da seguinte política. Eu quero paz no meu lar. Eu quero paz no meu lar. E quando você tem paz, irmãos, você testifica. Quando você tem paz, você coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida. Se algo, irmãos, está causando ruído no meu lar, se algo está causando dissonância no meu lar, eu como homem da casa, como cabeça espiritual da casa, eu primeiro tenho que tomar a decisão de abandonar esse ruído. E quando nós, homens, tomamos essa decisão, o nosso lar fica em paz. Eu não gosto de confusão, mas apesar de ser um para-raio de confusão, somos chamados hoje, irmãos, a compartilhar o evangelho em nossa casa, no trabalho, na escola, no bairro. A grande comissão nos lembra que o evangelho é para todos. Cada crente tem um papel de levá-lo ao mundo. Irmãos, para ser testemunha não pode ter algo que Satanás gosta, né? Testemunha de Cristo não se envergonha com o evangelho. Por favor, abre Romanos 1,16. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro ao judeu, assim como o grego. Irmãos, 2 Timóteo 1,8, que nós já lemos, né?
não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Sabe por que as pessoas têm vergonha, irmãos? Porque não vive como deveria ser. Porque a Bíblia ensina que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez. O nosso testemunho é fundamental, irmãos, para que nós possamos, irmãos, entender que não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque aquele que se envergonhar, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Não é minhas palavras não, irmãos. Estou parafraseando Cristo. Porque às vezes nós colocamos a justiça de Deus como se fosse a justiça humana, e não é. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. A vergonha, irmãos, ela pode nos silenciar, talvez até tentarmos rejeição ao julgamento. Mas Pedro e João não tiveram. Irmãos, naquela época, não era só um xingamento, era morte. Os apóstolos, homens e mulheres, não foram só os apóstolos, enfrentavam leões, irmãos, nas arenas, glorificando a Deus. E nem por isso, irmãos, negaram Cristo. E hoje, nós negamos a Cristo por tão poucas coisas, somos tão baratos hoje, né? Negamos a Cristo para ser aceitado num grupo. Negamos a Cristo para termos uma companhia agradável. Irmãos, não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas nós precisamos viver de formas que nossas ações e nossas palavras têm um único alvo: Cristo. Cristo, irmãos. Porque o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, você tem testemunho? Pastor, eu estava lá, eu orei pelo meu filho e a enfermidade foi embora. Pastor, olha, Deus me usou para abençoar uma pessoa. Não financeiramente, como os testemunhos hoje é assim, né? Olha, o Espírito Santo, ele me disse que eu tinha que abençoar uma pessoa financeiramente. Não pode acontecer isso, claro que pode. 10 dias depois, Deus me abençoou com 10 vezes mais. Aí eu pergunto, a família dessa pessoa, já aconteceu um fato assim, eu nunca me esqueço. Pergunta para ele, como que está a família dele? Minha família está quebrada, arrebentada e tudo. Eu digo para você que Espírito Santo é esse que manda ele dar dinheiro para as pessoas e não manda ele ser uma pessoa justa dentro da casa. Não manda ele ser o sacerdote da casa dele. Não manda ele ser o homem espiritual. Então não é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não causa confusão. O Espírito Santo ele vai te direcionar a Cristo. O Espírito Santo nos sustenta para que as nossas vidas sejam transformadas e nós se tornamos um fiel crente na presença de Deus. Somos fiéis, irmãos? A quem somos fiéis? Somos fiéis aos nossos amigos? Não é errado, irmãos. Mas qual que é o conceito de idolatria? O conceito de idolatria, irmãos, é tudo que você coloca acima de Deus. Pode ser tua esposa, pode ser teu esposo, pode ser uma imagem de escultura, pode ser um ator, um gamer. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Temos que ser testemunhas, irmãos. Sim. O nosso lar tem que ser um pedaço do céu. Irmãos, eu te digo para você que nós somos humanos ainda. E às vezes tem essa confusão, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre vai nos conduzir ao quê? Ao perdão. Sim. Irmãos, não seja cabeça dura. Sabe, deixa as coisas, eu sempre falo assim, né? Que quando a gente não compreende as coisas, deixe quieto. Sabe o problema, irmãos? É que o homem, ele é muito orgulhoso. O homem, ele é muito orgulhoso, irmãos. O homem, ele é muito orgulhoso. A mulher é muito orgulhosa. Quando eu falo homem, eu falo gênero, né?
Somos orgulhosos demais em dar o braço a torcer que nós somos errados. Que numa situação de conflito, eu sempre falo, alguém tem que ceder. Porque senão isso que o diabo quer, transformar a tua casa num campo de batalha, para que você se esqueça que você é uma testemunha de Cristo. Amém, irmãos? Você é testemunha de Cristo? Como que você reage em certas situações, no cotidiano mesmo? Se briga? Não podemos, irmãos. Irmãos, olha que eu vivo em cada situação que o casal passou, eu e a pastora já passamos. Qualquer situação que vocês estão vivendo, e nós passamos pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que nós pregamos aqui a gente vive. Nada que é pregado aqui a gente não é mentiroso, não. Muito pelo contrário. Tudo que é pregado aqui a gente vive. Vocês sabem disso. Pastor, como diz a Aninha, eu tenho medo de falar com o senhor. Eu falei, por que você tem medo de falar comigo? Muitas vezes, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente ainda está num processo de consolidação da nossa fé e muitas vezes nós cometemos alguns deslizes que nós achamos que é coisa de outro planeta. Não. Nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos capacita para aquelas missões mais complicadas, para aquelas situações mais complicadas no cotidiano. Irmãos, antigamente eu tentava enrolar minha mulher, irmãos. Hoje O Espírito Santo me ajuda aí. É sempre assim, né? Nós aprontamos, o Espírito Santo me ajuda aí. Mas nós temos que ter a convicção, irmãos, que o Espírito Santo ele não é um espírito de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Mas muitas vezes nós temos que engolir o nosso orgulho em prol de outras pessoas que não conhecem o Evangelho. Você não precisa abrir tua boca para pregar o Evangelho, sabia disso? Sabia que você não precisa abrir a boca? Pastor, que muita gente acha que tem que abrir a boca para pregar o Evangelho. Mas o teu posicionamento, muitas vezes, as pessoas chegam e incomodam. Por que você é assim? Aí abre uma possibilidade para você pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Que possamos cumprir o mandado missionário de Cristo e não nos envergonhar do Evangelho. Todos esses versículos que eu citei aqui, irmãos, eles nos desafiam a proclamar o Senhor Jesus com ousadia. Colocar a mão, te repreenda a enfermidade em nome do Senhor Jesus, porque esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, que está uma bagunça. Colocarão a mão sobre os enfermos, em nome de Jesus os curarão. Poder de Deus, o Espírito Santo é poder de Deus. Então, irmãos, que nessa manhã você possa compreender isso. Que você foi chamado para testificar. Sem o Espírito Santo, nós vamos dar um testemunho carnal. Sem o Espírito Santo, nós vamos ser mais um na fila do pão. Quando você tem o Espírito Santo, eu assisti um seriado que eu gosto, né? Mandaloriano, né? E acho que na terceira temporada, né? Acho que a terceira que foi, né? Não sei. Que pegaram o grupo lá, o bichinho lá, bonitinho lá, né? E tal. E levaram ele para uma nave, né? Aí o Luke Skywalker, né? Que, poxa, famosão aí, né? Foi buscar, né? Aí ele perguntou, você é o Jedi? Sabe qual que foi a resposta dele? Não, eu não sou o Jedi, eu sou o Jedi. Irmãos, quando você é Cristo, quando você tem cheio do Espírito Santo, irmãos, você não é um simples homem, você é o servo de Deus. Irmãos, quando você se torna servo de Deus, você está na mesma categoria de Elias. Você está na mesma categoria dos apóstolos, porque todos esses foram servos verdadeiramente de Deus. E como diz em Atos dos Apóstolos, a promessa é para todos. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, até os confins da terra. Que você possa entender isso, irmãos, que você foi chamado não para ficar se degladiando em casa com a tua esposa e teu esposo. Você foi chamado para testificar. Para testificar de Cristo.
para testificar que Ele é o ser mais importante para você, porque Ele te resgatou. E nós precisamos ter um ponto de salvação. Como assim um ponto de salvação? Aquele ponto que foi decisivo para a sua vida. E você puxa, é isso que eu quero, independentemente de religião. Mas depende de Cristo e do Espírito Santo na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa cumprir não só a grande comissão, mas testemunhar de Cristo, porque as nossas palavras, o nosso testemunho tem que chegar antes que nossas palavras. Porque às vezes nós falamos muito, irmãos, e testemunhamos pouco. As nossas ações e atitudes, irmãos, vou dizer uma coisa para você, você que tem Sky Gato na casa, dá com os dias contados, hein? Vocês notaram que estão vendendo aquela TV Box por 30, 40 pila aí ou não? Quem viu isso na internet? Crente que tem isso, irmãos, para mim não é crente, não. Crente que faz pirataria não é crente, não. Que é roubo, né? Não, pastor, eu entendo de ter que quebrar a criptografia, né, Henrique? Para poder ter o sinal. Então, irmãos, está saindo aí, a Anatel já está rastreando tudo, e como fez com os rádios. Você sabia que esse microfone é sem fio, né? Esse microfone aqui é homologado. Se chegar na frente aqui o cara da Anatel e medir, ele vai ver que esse microfone é homologado. Aqueles rádios que o pessoal usa em mercados, todos, né? Tem que ser homologado hoje no Brasil. Então, irmãos, a Bíblia ensina que o nosso testemunho, então, você que tem Sky Gato, você que tem qualquer serviço pirata, você que usa software pirata, irmãos, é complicado. Então, tem que mudar, irmãos. Ou Jesus não é poderoso o suficiente para te dar aí um 70 pila aí para você ter dois streams bons aí, os principais streams. Não é pecado ter televisão na casa não, irmãos. Tem gente que isso que é, né? O problema é quando a televisão se torna o Deus teu. Então, irmãos, são pequenos detalhes, irmãos, que diz quem somos. São pequenos detalhes. Irmãos, Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para algo poderoso que é a sua salvação. Pensa nisso, irmãos. Eu sou testemunha de Cristo? Isso é algo pessoal que você tem que responder. Amém?